acontece muito numa relação, você fala de mães com filhas, muito. Então você fala, ai, a mãe é um amor incondicional. Como que uma mãe pode fazer isso com uma filha? Acontece. É Acontece. mais comum do que a gente pode ver. Isso. Então, assim, até da mãe criar situações de... A gente teve um caso que daí tem também paralelo com um outro transtorno, uma outra doença, que a mãe até às vezes cria uma doença na pessoa. Eu tive um caso de uma paciente que a mãe criou como se a filha fosse uma bipolar, tratava como bipolar, como se ela tivesse um problema, e porque ela não podia ter, assim, ela não podia viver uma vida sozinha. Então, até ela se casar, ela sempre soube, achava que ela era bipolar. Ela começou a se tratar com outra psicóloga, que no caso fui eu, com outro psiquiatra, que a mãe não tinha acesso, porque ela estava casada, morando em São Paulo. E aí ela começou a descobrir que ela não era bipolar. Meu Deus! E isso foram 26 anos da vida dela. Gente, Daí coitada. até, assim, ela ia na faculdade, ela ia no colégio. Então, o narcisista, ele invade todos os lugares da vida da pessoa. Então, ela fala com os seus amigos, olha, toma cuidado com a Michelle, cuida bem dela, porque a Michelle, ela é meio doidinha, viu? Ela tem bipolaridade, ela é louca. E assim, e é bem desse jeito, como uma mãe cuidadosa. Então, assim, e eu já falo bem assim, bipolar não é louco, tá, pessoal? Mas eu tô contando o caso de Sim. como essa mãe falava sobre a filha. Então, eu falava como se fosse a Michelle a minha filha. Eu falo, olha, tem que tomar muito cuidado, não contraria a Michelle, porque a Michelle tem problema, a Michelle é bipolar, ela não é muito normal. Então, era desse jeito. Então, ela falava com todas as amigas, os amigos, ela controlava, e assim, essa minha paciente contando as roupas que a menina tinha que usar. Então, era aniversário dela de 15 anos, a mãe queria continuar que ela fosse infantilizada, fosse criança. Então, ela escolheu uma roupa de adolescente já, e a mãe, não, você vai usar essa roupa aqui, era uma roupa de criança. Sim. Então, tudo que ela discordava da mãe, a mãe não. A mãe, assim, você vai fazer isso. E, assim, a mãe narcisista, ela escolhe um filho. Isso não acontece com todos. E aí, é uma coisa muito difícil, porque tá aqui, tô eu e você, nós somos irmãs, e você foi a filha escolhida para ser vítima dessa mãe narcisista. Aí você vai conversar comigo, eu falo, não, May, mamãe é super legal, porque comigo ela é legal. Ah, tá. E Ela consegue, por exemplo, se ela tem mais de um filho, ela consegue ser legal com um. Ela e não consegue que ser eu uma achei. mãe normal com um e com o outro não. Mas acontece também dela escolher um filho que ela goste mais e esnobar os demais e tratar Consegue. mal os demais? Consegue. Entendi. Ela acaba assim, porque às vezes essa que ela acaba escolhendo como vítima dela, ela controla muito. Então, ela põe sempre... O outro que está do outro lado parece que eu estou sendo menos cuidada. Tá. Porque quem está vendo de fora, eu até vou falar, nossa, minha mamãe gosta muito mais de você. Olha, ela vive comprando roupa para você, ela está sempre te levando para tudo quanto é lugar. E eu não consigo perceber que isso é um controle que ela tem. Que você está sofrendo em cima disso. Porque eu fico mais de lado, eu tenho mais liberdade. Então, eu posso ser eu mesma e eu me desenvolvo porque eu tenho, para mim, para quem está vendo de fora, eu tenho uma mãe normal, que cuida de mim de um lado normal. Dentro, eu acho que não, a mamãe tem uma preferência por você. E você que sofre com todo esse abuso da mãe narcisista, você vai se tornando cada vez mais insegura, dependente, você tem medo, porque você não é escutada, você não é ouvida de lado nenhum. Ninguém te escuta, porque essa mãe não te ouve, o seu irmão, sua irmã que vive com você não consegue ver isso e ainda te critica, porque fala, não, mas tudo que tem aqui é sempre em sua volta, é tudo para você e você ainda está reclamando? E aí fica Gera um esse conflito. ciclo, e fica um ciclo vicioso que você não consegue sair. Então você fala, não, realmente tem alguma coisa errada comigo. E você Eu se sou o coloca problema. no lugar do problema. E você fala, não, eu sou o problema. E no caso dessa minha ex-paciente, ela conseguiu, dela separou, aí voltou o abuso, porque a mãe queria que ela voltasse para casa dela. Ela não voltou, daí eles compraram um apartamento para ela, só que ela encheu de câmera inteirinha o apartamento. E a menina não, ela já estava com 38, 39 anos e a mãe não deixava ela desligar as câmeras. Até a hora que foi aos pouquinhos, junto com a psiquiatra, porque tem que fazer um trabalho junto.
assim, vai aos poucos, desligando, vai isso. Depois de um tempo ela conseguiu e infelizmente, qual que é o tratamento para isso? É quando ela consegue romper o contato com essa mãe narcisista, Porque com não essa tem pessoa cura, não não tem tem cura. cura. O narcisismo não tem cura e a pessoa narcisista nunca procura ajuda. É raríssimo você ver um narcisista procurar ajuda. Ele vai se ele tem alguma outra doença atrelada, se ele tem uma depressão, Aí, um luto, alguma coisa que vai, ele procura por causa do luto, mas ele não vê que ele não consegue se ver como uma pessoa narcisista. tá. E, desculpa, mas assim, eu fiquei curiosa com essa questão das câmeras, porque assim, a menina que teve que trabalhar com um psiquiatra pra conseguir desligar as câmeras ou a mãe? A menina, A porque menina, porque ela assim, não conseguia. ela não conseguia, porque a mãe Ela que tinha fazia o medo. controle, que, tipo assim, ela começou a desligar a câmera do quarto, porque era assim, na sala, no quarto, na cozinha, só não tinha no banheiro, parecia Big Big Brother. Brother. Era uma coisa louca. E ela só conseguiu, ela foi aos poucos desligando, conforme ela foi se empoderando mesmo, sentindo coragem de ir lá e, não, desliguei a do quarto. Não, mas você tem que ligar, porque se você passar mal à noite dormindo, porque era sempre assim, porque você está morando sozinha, a gente está longe, se você eu ligo, mas e se você desmaiar dormindo? Não, como eu vou Ah, desmaiar ela dormindo? sempre jogava Sempre alguma assim, coisa. eu sempre, o narcisista, você tem que tomar cuidado, porque é sempre manipulando, ele nunca vai falar, não, eu quero ver você, eu quero ver a hora que você chega, não, eu quero ver se você chegou bem em casa, não vai falar que eu quero saber que horas são, a hora que você está Eu não chegando, quero te se controlar, você eu só está quero falando a cuidar. verdade, eu quero cuidar, eu te amo, Michele, mamãe te ama, ou titia te ama, ou se pode ser um namorado, um marido, não, eu te amo. É sempre assim, vamos compartilhar a localização, eu não estou te controlando, é que tem muito assalto aqui em São Paulo, o Brasil está perigoso, então eu não estou controlando onde você está indo, eu quero saber se está tudo bem com você. Meu Então, Deus. assim, nunca é um abuso de forma aberta, Explícita. explícita. Por isso que vai te confundindo, porque Aham. ele vem sempre camuflado de uma forma de cuidado. Uhum. Eu estou cuidando de você. Uma mãe narcisista, ela é capaz de amar alguém? De amar o filho? Ela Hum, sente amor ou é posse? Tipo, eu acho esse filho mais interessante, então eu vou jogar toda a minha. é Vou concentrar tudo posse, nele. porque ela sente como se fosse uma coisa dela. Tá. Ele é diferente de amor, é meu, é como assim, essa xícara é minha, eu quero e eu ponho onde eu quero. Então eu Tá. visto da roupinha que eu quero, do jeitinho que eu quero, eu mostro esse filho. Normalmente assim é uma filha, é difícil você ter uma mãe. Hum, É mais normal uma mãe se identificar nesse sentido, de pegar uma menina. Só que se ela é narcisista e ela tem menino, aí sim ela acaba, porque é aquilo que teve. Então ela joga todo, que para ela é um afeto, mas não é amor, é um tá. outro tipo, que é essa posse de eu vou controlar a vida dessa bebezinha, essa coisinha que nasceu, vai ser uma como se ela quisesse que Uma fosse uma extensão. projeção dela. Ah, tá. Uma Exatamente isso, uma extensão dela. extensão dela, que continuasse e fosse fazendo tudo aquilo que eu quero. Existe a narcisista que é competitiva? Ela compete com a filha? Quando tem. Tem inveja da filha? Olha, Por isso que ela controla. entendi. Porque eu tenho que ser. Ela, ao mesmo tempo que ela quer que seja parecida, ela não quer. Aí tem muito problema com as mães narcisistas quando elas começam a envelhecer. Porque se a filha acaba entrando, tem esse casamento, ela acaba entrando nisso. E se a filha começa a ficar realmente muito parecida com a mãe, aí a filha começa a entrar jovem, bonita, e a mãe, ao mesmo tempo, a mãe vai envelhecendo, ela não consegue aceitar esse envelhecimento de uma forma legal, aí entra numa competição direta. Então, de mães narcisistas que depois começam a paquerar o namorado da filha, Meu o marido da Deus. filha que dá em cima. Por quê? Porque ela não conseguiu, porque é um vínculo só. Ela se vê como assim, a filha é ela. Ela quer tudo que é da filha. Não, ela não vê a Não. diferença. A filha é ela. Foi A aquilo que você extensão falou, a que você extensão falou, isso. continua. Entendi. Igual, por exemplo, o bebê, quando nasce, ele não sabe diferenciar a mãe dele. É uma extensão só, o seio da mãe. Como Melanie Klein falava, era assim, o seio da mãe é ele. Então, é ele se dá comida. Então, ele não consegue entender porque ele está passando fome. Uhum. Então, e a mãe narcisista é mais ou menos isso. É assim, a filha é ela. Então, não tem nada de errado eu ficar com o marido da minha filha.
Porque nós Porque somos sou uma. eu, nós somos Entendi. uma. E ela tá nessa competição de eu tenho que continuar bonita, tal, e ver a filha bonita não é uma coisa que dá orgulho, que Hum, toda mãe normal, entre aspas, fala, olha como minha filha tá linda, olha que não sei o quê, parece comigo, olha, tem meus olhos, e não sei o quê. É aquela coisa, minha filha está ficando mais bonita do que eu. Minha filha é assim, Opa, não olha, ela dá. tem os meus olhos, mas o meu olho é mais verde do que o da minha filha. Assim, ela pode até elogiar, mas é muito difícil, mas sempre ela puxa o elogio para ela. Ela Entendi. só tem esse nariz porque ela puxou o meu nariz. Mas ó, tá vendo? Dela precisa fazer uma cirurgiazinha aqui. Hum, Então sempre coloca, porque ela não consegue, porque sou eu. O narcisista, a palavra principal é eu. Só eu existo. E tudo tem que estar sempre ao meu redor. E quais são os efeitos da mãe narcisista na vida dos filhos? É assim, você está colocando pessoas extremamente inseguras, pessoas introvertidas, que aí é diferente do tímido, que é a pessoa que tem dificuldade de se relacionar porque ela tem uma baixíssima autoestima, então ela sempre está pensando que as outras pessoas que ela é desinteressante, que ela não é bonita, que ela ou ele não são legais, que ninguém vai gostar deles. Então inseguros, porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo resolver um problema, eu não vou ter solução para aquilo que eu estou fazendo. Então, as pessoas, eles querem, têm vontade, eles têm ideias, mas não são pessoas que realizam coisas, porque eles são extremamente inseguros. Então, sabe Entendi. como assim, colocou, eu tenho vontade de sair daquela caixa, mas eu não pulo. A impressão que dá é assim, é feio. Mas assim, uma analogia que, sabe aquele cachorrinho que a gente vê na rua que já apanhou tanto e que você vai querer fazer carinho, o cachorro já faz assim? Fica com medo. Fica com medo. É exatamente isso. Entendi. Para mim, quando fala de uma criança, de um adolescente, mesmo de um adulto, filho de uma mãe narcisista, é essa imagem que me vem. É aquele cachorrinho que você que apanhou tanto que você vai, põe a mão nele e ele assusta. Porque E ele sabe que vem um tapa, que vem alguma sim, coisa alguma ruim. coisa vai vir dali. É. E um filho narcisista, ele pode puxar esse transtorno da mãe, do pai, enfim. É muito É difícil. genético ou a pessoa ela pode reproduzir aquilo que ela aprendeu durante a vida toda de criação com os pais? É assim, é um combinado dos dois. Assim, quando a gente fala muito de cabeça, de cérebro, tem muita coisa que está em estudo. Tem aquilo que a gente fala que é biológico, então que pode vir genético, e falam que assim, o narcisismo ele tem um componente biológico, então que você já nasce assim, por isso que não tem tratamento, e aí tem também um composto que é aquilo que você é aprendido, que está ali. Então, às vezes, a mãe, eu sou filha de uma mãe narcisista, só que você é a vítima. E eu vejo aquilo e eu estou acostumada com aquele ambiente, eu tenho uma predisposição genética a ter. E se eu convivo naquele ambiente narcísico que eu tinha a mãe que era, eu acabo me tornando. Porque eu não fui vítima, você foi a vítima. Então, eu não sofri com narcisismo, eu vi que era uma coisa legal, porque eu não fui vítima, e eu acabo me tornando uma narcisista. Então, assim, Tá, eu já tinha o componente predisposição genética, aprendi no meio ambiente que eu estava, no meio social ali, e aí eu me torno. tá. Então, as duas coisas sempre vêm muito casadas. Mas, normalmente, a pessoa que é vítima de um narcisista é muito difícil ela se tornar, porque ela não tem toda aquela coisa, a coragem de mandar, sabe, ela já não tem a autoestima. Então, para ela construir a autoestima dela, para ser tão grande, para ponto dela se ver sempre só ela na frente dos outros, é muito difícil, porque você sair de alguém que está com a autoestima lá no chão e subir para cá é muito difícil de difícil. acontecer. Então, acontece assim, com alguém que conviveu com alguém sendo, como eu falei, um irmão, uma irmã, alguém que conviveu com alguém assim. Entendi. E uma mãe narcisista, quando vem alguém de fora e fala mal do filho dela, como que ela se sente em relação a isso? Ela sente prazer? Ela concorda? Não. Ela fala, não, só eu posso falar mal do meu filho. Não, ela defende. Se for assim, tipo, não, você tem problemas com seu filho, eu vejo que a Adriana é difícil mesmo, aí é que você sofre muito, aí ela gosta. Mas você fala, nossa, a Adriana é horrível, Adriana... aí ela não gosta.
Porque ela quer que fale mal, mas mal, não mal direto, mas que elogia ela como mãe por ter uma filha com problemas. Então, assim, Ah, sempre tá. tem que ser um elogio para ela. Então, assim, não importa se tá falando mal do filho, quer que faça um elogio a ela. Nossa, você deve sofrer porque você tem a Adriana como filha que te dá tantos problemas, que tem essa doencinha, como elas Meu falam assim, Deus. que é doentinha, ou que é burrinha, e que não sei o quê, que é rebelde. Então, você sofre tanto com a Adriana. Então, assim, esse é o tipo de coisas que elas gostam que falem mal do filho. Mas se vier e atacar o filho, não, porque o filho também é a extensão dela, tá falando mal dela. Tá falando mal como assim? Tá Eu falando mal sou de boa mim, em tudo, entendeu? tá Tá doida? falando mal de mim. Não, não quero que fale mal de mim. Aham. Mas assim, tem que vir acompanhado, assim, ela aceita desde que vem acompanhado um elogio pra ela. Entendi. Senão Não, senão não não vale. não vale a pena. Se não esquece, esquece. Tipo assim, só vamos falar do meu filho para falar como ele é difícil para eu cuidar dele. Como eu sou tão boazinha, que eu tenho que me sacrificar tanto para cuidar desse filho difícil que eu tenho. E como que os filhos lidam com a mãe narcisista? Só Infel- quebrando o ciclo. Só quebrando o ciclo. O único jeito que tem, infelizmente, é só quebrando. A hora que você rompe em definitivo e você fica o mais afastado possível. Você dá notícia pelo pai, pelo irmão, você recebe notícia. Quando você vai ver é com um tempo determinado, você se prepara muito para encontrar, porque daí começa o encanto de novo. A mãe vem aquela coisa do encantamento, de ai, tava com saudade, como você tá bonita, como você mudou e não sei o quê. E aí você tem que estar preparado, porque esse primeiro começo é bonito. Depois vai vir a crítica. Ah, mas você com essa roupinha você deu uma engordadinha, né? Esse cabelo. Ah, eu gostava tanto quando você usava o cabelo parecido com o meu, você mudou a cor. Te envelheceu. Então, se assim, no começo é o encanto e depois vem os elogios com as críticas e Sim. vão vindo. Então você tem que estar preparada porque você tem que se aproximar e saber sair de novo. Uhum. Porque se você deixar, você cai, é como se fosse uma teia de aranha. Você cai na teia e fica presa. Já era. Já era. Então você aproxima e afasta. Então é o mínimo de contato possível, de preferência cortar. É doloroso porque a gente ainda tem essa visão muito romantizada de família. E eu vejo isso assim, pessoal, ah, toda família tem problema, tá? Isso eu tô falando direto para vocês. Toda família tem problema. E a gente tem muito medo que a gente fica achando que só nossa família que tem problema. Só eu que às vezes tenho problema com um irmão, com uma irmã, com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com meu tio, e aí a gente fica se sentindo mal. E é assim, eu tenho bastante tempo de consultório e posso garantir que, infelizmente, não é como a gente vê, que todas as famílias são lindas, maravilhosas, e tá lá todo mundo no Natal, e todo ano, o ano inteiro, Aquele um Natal comercial de feliz, margarina. todo mundo sorrindo. Não, toda família tem um probleminha com alguém, com algum tio, mesmo que assim, só tem aquele tio lá longe que deu um problema. Então, assim, não se culpe. Se você virar e falar, não, não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai, não gosto do meu primo, não Tem gosto que do meu romantizar, sobrinho. né? Porque é do Não, mesmo sangue. porque A as pessoa pode pessoas. ser tóxica mesmo Pode. tendo. Pode ser seu irmão e ser tóxico, pode ser seu filho e ser tóxico para você, pode ser, assim, sabe, sangue de, assim, primeiro parente de primeira linha, de primeiro contato e ser tóxico. As pessoas se culpam muito por isso. Então, como que eu vou cortar a minha mãe? Eu tenho uma irmã que é narcisista. Como que eu vou cortar contato com essa irmã? Ela é meu sangue. Não, corta. Se está te fazendo mal, infelizmente, corta esse contato. Porque a pessoa não vai mudar. Ela Não, não não muda, vai. né? Ela não quer, porque ela não percebe que ela tem que Uhum. mudar. É sempre você que precisa mudar. Se ela não reconhece que ela tem defeito, se ela acha que ela é melhor que todo mundo, como é que ela vai reconhecer que ela Não vai. tem uma... Não vai, não Não tem vai. como. Não. Porque assim, você só pega um narcisista, foi em situações assim, sofreu um trauma e ele vai para o consultório para assim, se curar daquele trauma. Então, um luto, ela foi sequestrada, ou ele foi sequestrado, teve um assalto, alguma violência, ele vai. Naquele momento, ele vai para aquele ponto. E aí você faz o diagnóstico e vê que a pessoa é narcisista. E você tenta abordar aquilo, a pessoa foge na hora. Olha. Ela escapa na hora. Não, não foi para isso que eu